Olá a todos, Peri Richard, Itajaí, Santa Catarina. Bom, retornando, então nós temos aqui a seguinte situação. Quando Aristóteles colocou nesses dois eixos, nós vemos a seguinte situação. O que ele propôs? Quando nós tivéssemos, pelo eixo numérico, uma única pessoa que tivesse a responsabilidade de assumir a gestão pública, administrativo-política da polis, que no nosso caso hoje pode ser chamado de estado, seja ele uma cidade, seja ele um território maior como um estado, sobretudo aqui da forma como é a nossa administração política aqui no Brasil, já que não temos condados, no máximo que nós temos são municípios, divididos em distritos e bairros. Nós temos depois os estados, bom, micro e macro regiões dentro do estado, formando o estado. Depois nós temos regiões nacionais, né? Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte, Nordeste, por exemplo. E temos também a questão aí sim de países e depois parte de continente. Mas enfim. Então, seja a extensão territorial que for, quando uma única pessoa ela tivesse a responsabilidade de conduzir a gestão da administração política, seja de que parte for de um território, o nome que quiser dar, enfim, ele seria chamado de monarca. Ou seja, porque ali estava constituída a monarquia, o governo de uma pessoa. Pois bem, bom, mas para deixar isso melhor, por que monarca? No sentido, para qualificar isso. Nós precisamos entender que para ser monarca, segundo Aristóteles, ele tinha que ter a ideia de estar administrando pelo bem comum, pelo bem do bem comum, aquilo que era bom para o bem comum. Então, na verdade, nós não iríamos ver uma pessoa, para ser reconhecida ao pé da letra por Aristóteles, como um monarca, como um rei. Ele teria que estar administrando esse território, no caso dele, a polis, como sendo aquele que estaria prezando pelo bem comum, em nome do bem comum. Ou seja, não significa que essa pessoa não ia ter suas benesses, não ia ter seus privilégios, seus benefícios, nada disso. Mas, na média, e aí quem está dizendo na média sou eu, porque Aristóteles é puro em dizer isso, então na média das ações, dos efeitos e desdobramentos dessas ações, o que seria o foco, o objetivo seria o bem comum estar da melhor maneira possível, em cada caso concreto, diante de cada tempo, por assim dizer. Então, temos aí. Porém, se o administrador público, né, governamental, ele é um só, mas ele não tem essa também boa intenção, ou seja, ele pensa muito mais em si, não quer administrar os bens públicos para o bem de todos, então ele deixa de ser monarca e passa a ser tirano, que na verdade seria um monarca com más intenções, que por conseguinte seriam também as más ações, com maus efeitos e maus desdobramentos, tá? Então você pode pensar em qualquer coisa, desde aí, por exemplo, impondo que as pessoas não pudessem sair, toque de recolher, taxar impostos altíssimos, viver como um nababo, deixando a sua população, já não daria mais para falar de sociedade, né, porque ela já estaria toda degringolada, mas deixando assim de preservar e de objetivar o bem público comum, preservando, guardando, enfim. Então, quando uma única pessoa tiver a responsabilidade de assumir administrativamente e politicamente o governo desse território, ele, se tiver boas intenções, essas ações correspondentes, os efeitos e desdobramentos também correspondentes,
pode ser chamado de monarca. Temos aí estabelecido uma monarquia. Do contrário, se as intenções forem más, os efeitos e os desdobramentos também correspondentes às ações, mas nós temos aí um tirano, portanto, nós temos aí uma tirania. Bom, enfim, normalmente a gente pode imaginar que as pessoas aceitam um rei, né? A população, uma sociedade, ela aceita ter um rei. Mas ela não vai aceitar, por exemplo, um tirano. Um tirano, ele é um déspota que toma o poder, né? De alguma maneira, pode ser até, por assim dizer, bom, tanto ele pode advir do rei, porque nós estamos aí falando de dinastias, muito provavelmente. Então pode ser ali alguém que assumiu o reinado e, em vez de manter a tradição, infelizmente solapou ela, se tornou um tirano. Ou pode ser alguém que vem de fora, toma aquele reino e aí acaba tendo uma gestão tirânica, despótica, para, enfim, fazer o mal para a população daquele território. Tá, seguindo isso, nós temos quando algumas pessoas, um número discreto de pessoas, eles, ao invés de apenas uma, passam a ter, assim, a gestão, a administração política desse território. Quando um número discreto de pessoas, que não seja nenhum, e nem várias pessoas, nem muitas pessoas, ou a maioria das pessoas, e aí é lógico que tem que colocar critérios para dizer a maioria, para não dizer todos, evidentemente. Quando esse número discreto passa a ser, então aí já não estamos mais falando de um, nós passamos para uma outra categoria, quando um grupo discreto de pessoas tem a responsabilidade de administrar politicamente esse território. Aristóteles disse que se as intenções com as ações, efeitos e desdobramentos correspondentes forem boas, ou bons, melhor dizendo, né, em cada caso, aí nós teríamos uma aristocracia. Então seriam aristocratas, que em geral são famílias que têm um certo... não necessariamente são ricos, né, não precisam ser... É que hoje em dia, às vezes, as pessoas pensam que a aristocracia são aqueles que são ricos, que têm mansões. Pode até ser, mas não necessariamente isso. Porque, mesmo que você visse das camadas mais pobres, mas pessoas que muitas das vezes iniciaram, por assim dizer, um vilarejo, que acabou se expandindo, se tornando ali, tendo ali áreas, por exemplo, citadinos, né? Então você pode ter ali, por exemplo, você pode pegar qualquer município do Brasil, desde os rincões mais longínquos. Então, famílias que se instalaram ali e acabaram desenvolvendo a vida local. Essas pessoas, quando elas estão, por assim dizer, como é que eu posso dizer, elas iniciam ali essa colonização e acabam tendo essa intenção de desenvolver o lugar de tal maneira que ele possa ser verdadeiramente cada vez mais estruturado, possa haver desenvolvimento e não crescimento desordenado, e que, portanto, zelam pelo bem público. São pessoas que fazem a estrutura pública e que zelam por ela. Quando isso é assim, Aristóteles colocou eles como aristocratas. E, portanto, a administração local, a administração territorial, ficaria ao encargo desses aristocratas, formando assim uma aristocracia, que é o governo dos melhores, o governo dos bons e melhores, por assim dizer. Essa é a ideia da aristocracia. Então você não tem uma única pessoa responsável, mas pessoas que compartilham de poderes administrativo-políticos e que pensam de como manter e até talvez desenvolver, até expandir, mas de maneira ordenada, de maneira progressiva e que não cause transtornos nem a sua geração, nem as futuras. Vamos continuar no próximo vídeo.